tarde, Dani. Boa tarde, Gotino. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Hoje, os técnicos da equipe econômica, eles ficaram detalhando um dos maiores problemas que o governo tem hoje. Qual é? Crédito, fazer o crédito chegar nas empresas. O crédito está empoçando nos bancos, como se diz no mercado. O governo liberou muita liquidez, mas por conta da aversão ao risco dos bancos, esse crédito acaba não chegando nas empresas. A gente já teve aí medidas ao longo do tempo, tem aquela famosa para o financiamento da folha de pagamento das empresas. Hoje o governo colocou mais uma, que é uma de desburocratização. Vai ter ali uma série de documentos que as empresas precisam entregar e aquelas que estão em dificuldades financeiras têm mais dificuldade, elas não conseguem aí uma certidão negativa de débito, provar que estão em dia com o FGTS. Então, até o dia 30 de setembro, elas teriam acesso a crédito nos bancos públicos sem precisar entregar esse tanto de documento que elas acabam não tendo. É uma das maiores reclamações do setor privado. O secretário de Produtividade, o Carlos da Costa, ele também sinalizou com 2 outros programas. Um, que é uma espécie de fundo garantidor do investimento para financiar a média empresa, e um outro que a gente vem debatendo aqui na CNN, quem nos acompanha viu aqui em primeira mão, que são os pacotes para as grandes empresas. Que pacotes são esses? Olha, temos aí setor automotivo, setor aéreo, o varejo não alimentício, porque os supermercados ficaram abertos, então é o outro ramo de varejo que está precisando de apoio, as distribuidoras de energia. Hoje falei com elas e está todo mundo muito preocupado, querendo que tenha uma solução até maio para conseguir aí colocar dinheiro para toda a cadeia. O setor sucroalcooleiro, que está precisando de recursos para estocar o etanol. O secretário Carlos da Costa não disse, mas a gente tem informação de que o BNDES e os bancos privados também estudam empréstimos para os setores de hospitais e para os setores de bens de capital. Então, são aqueles setores mais afetados pela crise. Aí, no caso, o foco não é médias e pequenas empresas, mas são realmente as grandes companhias que seriam beneficiadas por uma solução que o governo está chamando de mercado. Por quê? Os projetos, os pacotes de empréstimos são capitaneados pelo BNDES, mas quem empresta o dinheiro junto com o BNDES são os bancos privados. Por que isso é importante? Porque os bancos privados, Bradesco, Itaú, Santander, têm muita exposição a essas grandes empresas. Então, se elas forem aí à bancarrota, eles também perdem muito dinheiro. Então, é importante que esteja aí todo mundo junto para tentar achar uma solução para essa crise. A Dani estava falando um pouquinho antes aqui sobre os bastidores da questão do ministro Paulo Guedes, se ele fica ou não fica no governo. O mercado leu muito bem as declarações do presidente Jair Bolsonaro, a bolsa está subindo, checo aqui já para vocês, mas olha, está subindo agora a Bovespa 4%, recuperando um pouco das perdas que teve na sexta-feira com a saída do ministro Sérgio Moro. Não recuperou tudo, porque tem aí uma estabilidade política ainda muito importante, mas o reforço do presidente Jair Bolsonaro ao ministro Paulo Guedes tranquilizou os investidores e tranquilizou também os técnicos da equipe econômica. Eu estava conversando com alguns deles há pouco e a situação agora é muito mais calma. Todo mundo viu que o presidente e o ministro deixaram muito claro que não está sendo abandonada a âncora fiscal, que qualquer projeto aí vai ter a participação do Ministério da Economia, e também foi um alívio para eles ver o ministro Paulo Guedes dizer ao lado do presidente Jair Bolsonaro que o teto de gastos está mantido. O teto de gastos, que é aquele limite que o governo coloca aí para o crescimento da sua despesa, para manter a relação entre despesa e dívida de alguma forma controlada, é uma pedra fundamental aí para a equipe econômica. Eles não aceitam mudanças no teto de gastos porque passaria uma mensagem totalmente diversa do que eles querem colocar ao mercado. Então, essa sinalização do ministro Paulo Guedes ao lado do presidente Jair Bolsonaro de que o teto de gastos continua, ele não vale para este ano por causa do estado de calamidade pública, mas ele está mantido para o ano que vem, realmente deu muita tranquilidade aí para a equipe econômica para continuar trabalhando nos 2 temas fundamentais para eles nesse momento. O crédito, que é isso que eles estavam tratando hoje na coletiva, e o pacote de apoio aos estados e municípios.